A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, continuando mais 2 versículos da nossa série sobre o Evangelho do Apóstolo João, versículos 45 e 46. Sem mais delongas, vamos para referências cruzadas do versículo 45 do capítulo 1. Temos muitas, 3 referências de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Vamos agora continuando. Deuteronômio 18, 18. Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ainda em Isaías capítulo 53, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. 2 referências de Zacarias para a gente fechar. Capítulo 6, versículo 12. E Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos para a análise prática do versículo 45, palavra a palavra. Vamos lá. Heurisco significa o ato de descobrir ou encontrar algo, e neste contexto do versículo 45, Filipe expressa uma revelação espiritual. Encontrar Natanael e enfatiza a importância do encontro. Não só um encontro casual, ou vamos ali para nos encontrarmos com ele, não. É o encontro de almas, de espírito para esse chamado. Próxima palavra, legou, apareceu muitas vezes, é dizer ou falar, e é um verbo comum que demonstra a comunicação eficaz entre Filipe, eficaz de Filipe sobre a descoberta de Jesus, transmitindo uma notícia que traz um impacto profundo. Então, legou aqui no sentido de falar algo comunicativamente importante, tá? Natanael, né, o nome em grego, né, dado por Deus. A menção de Natanael aqui destaca a importância da revelação pessoal de Deus através de indivíduos específicos. Ros, pronome relativo utilizado para introduzir uma oração relativa. Ele conecta as pessoas, ou no caso a pessoa de Moisés, com a profecia sobre Jesus, enfatizando uma continuidade entre lei e os profetas. Moses é a tradução do nome Moisés. Vamos para a próxima, nomos. Refere-se a essa lei de Moisés. Então, Deuteronômios, deutero é lei, deuteros é a aplicação da nomos, que é a lei, certo? Estabelece essa autoridade e a base sobre as quais a vinda de Jesus é justificada. Profetes significa profetas, e essa palavra está em inglês ali, mas essa palavra refere-se aos profetas do Antigo Testamento que falavam sobre a palavra de Deus, e Filipe destaca que Jesus não é apenas o cumprimento da lei, mas também a palavra dos profetas. Grafo significa escrever, então grafia significa escrita, certo? Um verbo conhecido, né, do nosso português. É a palavra que sugere a mensagem da Escritura que foi proferida e registrada, comunicando a importância de Jesus como tema central dos escritos. E Jesus é Jesus, e é a mensagem de Filipe que é fundamental para entender essa revelação. Nazarenos é a tradução de quem nasce em Nazaré, né? A origem de Jesus em Nazaré estabelece essa identidade geográfica, tá? Huios significa filho. É uma relação especial que indica que Jesus tem uma conexão única com Deus e com a linhagem de Davi através de José. Iosep é a tradução do nome de José. Ele é o pai adotivo, meio sanguíneo, enfim, mas é o pai adotivo de Jesus. Sua menção a Jesus é na história judaica que entrelaça a vida com as promessas feitas ao povo escolhido, certo? Um versículo mais curto, em que Filipe revela uma verdade central do cristianismo, a identificação de Jesus como Messias, né, como rei, que havia sido predito na lei de Moisés e pelos profetas. O encontro entre Filipe e Natanael ilustra a dinâmica da evangelização e o poder de compartilhar revelações, né? A questão do evangelion seriam as boas novas, compartilhar as boas novas e essas revelações pessoais sobre Jesus. Ao associar a obra de Cristo com as expectativas messiânicas da tradição judaica, Filipe estabelece esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento. O uso de encontramos indica não apenas um reconhecimento físico, mas uma descoberta espiritual significativa que marca o começo da missão evangelística. Este versículo ressalta a direcionalidade da revelação cristã, que não é apenas uma nova mensagem, mas o cumprimento de esperanças fundamentais e de profecias feitas no Antigo Testamento. Inaugura, assim, a nova era de realização profética e a especificação de que Jesus é
do que Moisés escrevia e dos profetas, alertando os leitores para o papel crucial das Escrituras na compreensão da identidade e missão do Cristo. Assim, a mensagem no versículo não é apenas sobre um encontro pessoal, mas um chamado para entender Jesus como a realização das promessas divinas ao longo de toda a história da salvação. Próximo versículo 46. Vamos agora às referências cruzadas. Nenhuma do Antigo Testamento. Bora para análise prática, palavra a palavra. Natanael, já falamos sobre ele, e aqui expressa a incredulidade inicial diante da vinda de Jesus. Autos, pronome que destaca a pessoa que está sendo mencionada, que no caso do versículo é Jesus. A repetição deste pronome cria um sentido de proximidade e direciona a atenção do leitor para a figura central do relato. Então, quando fala autos, sempre foca no ele importante do grego ali, no caso, que é o sujeito na gramática grega, na análise ortográfica grega. No caso de autos, está sempre forçando a visão do leitor para o termo em si, que no caso aí é Jesus. Ek indica a origem ou procedência, que aqui sinaliza a menção de Nazaré, que é relevante para entender a crítica de Natanael sobre a origem aparentemente humilde de Jesus. Nazarete. Nazaré, tradução do nome, é o lugar de origem de Jesus, e essa mensagem evoca preconceitos e expectativas, que não era uma cidade considerada importante, ao contrário, nada que talvez viesse de lá seria bom, e alimenta a dúvida de Natanael sobre o que poderia vir de lá. Dinamai, este verbo indica a capacidade de poder, e a utilização aqui reflete a incredulidade de Natanael em relação a ser o Messias de lá, de Nazaré. Questiona a eficazidade ou a boa reputação do que poderia ser associado a Nazaré. Agathos significa bom, e o questionamento de Natanael, no caso, reflete não apenas uma dúvida sobre Jesus, mas também uma avaliação moral da cidade de Nazaré. Sugere que ali não poderia ter nada de valor ou nada que tenha virtude. Filipos é uma figura, no caso Filipe, que representa a evangelização e a introdução de outrem ao conhecimento de Jesus. Então Filipos é a tradução do nome Filipe, novamente, tá? E essa resposta é fundamental, a que Filipe dá a Natanael para tirar essa dúvida inicial. Erchomai, já apareceu essa palavra outras vezes, e significa o verbo vir ou chegar, e no contexto da resposta de Filipe, implica um convite ativo para Natanael experimentar pessoalmente a verdade de Jesus, ao invés de ficar preso a preconceitos da época. Caí, conjunção que conecta ideias. Sua presença aqui é importante para unir as combinações de ações, mostrando que vir e ver são passos necessários na jornada de fé de Natanael. Última palavra, horao, significa ver, no sentido de perceber ou compreender. Então não é só ver e enxergar com os olhos, mas de haver uma compreensão, uma fixação de objetivo, tá? O convite de Filipe para Natanael não é apenas observar Jesus, mas para experimentar uma mudança total na forma como vê a realidade. Este versículo apresenta um momento crucial na chamada dos discípulos, a continuação desse ministério, onde a incredulidade de Natanael diante da origem de Jesus é uma ponte para uma revelação maior sobre a identidade messiânica do Cristo. O diálogo entre Natanael e Filipe é emblemático da transição da dúvida à fé e convida o leitor a refletir sobre suas próprias percepções e preconceitos. Natanael representa aqueles que, mesmo que com relutância, buscam a verdade e estão abertos a uma experiência transformadora. A resposta de Filipe, vem e vê, ressoa como um convite universal para todos nós que duvidamos em algum momento ou continuamos a duvidar, sugerindo que essa experiência direta com Cristo é o caminho para a compreensão rica da pessoa e da obra desse ministério. Essa passagem nos lembra que a curiosidade e o desejo do conhecer a verdade nos levam a grandes transformações na fé. Fechamos mais um vídeo, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo episódio.